Olá pessoal, tudo bem? Professor Antônio Zacarias aqui. Estou aqui no cantinho, mas estou aqui com vocês. Bom, nesta videoaula iremos conhecer um pouco, conversar um pouco sobre o ENAD, Exame Nacional de Desempenho do Estudante, que é um exame para avaliar, né, aplicado aqui pelo MEC, Ministério da Educação, INEP, enfim, para avaliar a aprendizagem de estudantes, dos estudantes que estão prestes a concluir seu curso de ensino superior para saber como é que foi a formação, né? É um exame muito importante, implica até na questão da colação de grau para aqueles que foram inscritos. Então, se você foi inscrito, claro, você está assistindo esse vídeo, eu acredito que tenha sido inscrito e irá fazer o ENAD 2025. Então, a realização ou não realização do ENAD 2025 vai implicar na sua colação de grau ou não colação de grau. É obrigatório, né, para você que está inscrito. Mas como é que funciona, né? Há um ciclo, a cada ano, alguns cursos superiores são selecionados ali para serem avaliados e 2025 os cursos de administração e contabilidade eles foram selecionados, né, fazem parte do ciclo de 2025, né? O último ano que o curso de administração, né, os cursos de administração e contabilidade passaram pelo ENAD foi 2022, né? E pegando, né, já esse gancho, iremos aqui hoje conhecer um pouco também da prova de 2022 para sabermos mais ou menos como é o ENAD, para vocês terem um pouco de noção e poderem se preparar melhor. Tá certo? Bom, pessoal, para a edição de 2025, o ENAD 2025, serão 4 horas de prova. Inclusive, eu peço que vocês acessem ao sistema, o mesmo sistema que vocês responderam o questionário do estudante, para acessarem o cartão de confirmação, né, para saber o local de prova. Lá no cartão, né, no local, vocês vão acessar o local de prova para saber, enfim, horário, o local, sala, enfim, o que precisa levar. Tá certo? Então é fundamental que vocês acessem o sistema por esses dias para ter acesso a essas informações. Lembrando que o ENAD 2025 vai acontecer domingo, dia 23 de novembro, tá certo? Então vocês precisam já saberem onde irão realizar, né? Qual vai ser o local de prova de vocês. A prova esse ano contará com 15 questões de conhecimento, né, de formação geral, 30 questões de formação específica, sendo esses dois grupos de questões objetivas, mais uma questão discursiva na área dos conhecimentos específicos, né? Só recapitulando, são 15 questões de formação geral, 30 questões de formação específica, sendo que essas 45 questões são objetivas, e mais uma questão discursiva de conhecimentos específicos, tá certo? Então, ela houve uma mudança, né, porque tinham mais questões discursivas na última prova e reduziu o número. Bom, mas só para vocês saberem mesmo como funciona. Bom, eu irei aqui trazer um pouco trazer a última prova, que foi a de 2022, e irei também responder algumas questões com vocês aqui, só para saberem mais ou menos a estrutura da prova, tá certo? Espero que dessa forma eu possa colaborar com os estudos, né, com o aprendizado de vocês, para que vocês possam ter uma boa prova. Então, vamos lá comigo. Então, pessoal, estamos aqui com a prova do ENAD de 2022, que foi a última prova para o curso de Ciências Contábeis, para que vocês possam conhecê-la, enfim, saber mais ou menos como é a estrutura do ENAD, enfim. Tem aqui já as instruções, né, fala um pouco do que vai acontecer. Lembrando que a estrutura desse ano da prova que vocês vão fazer está um pouco diferente, mas se parece, né? Tem uma certa semelhança. Vocês podem
se basear. Inclusive, vou disponibilizar tanto essa prova quanto o gabarito dela, né, aí no ambiente virtual de aprendizagem para que vocês acessem, possam estudar, enfim, conhecer melhor. Bom, ela começa, né, com a parte de conhecimentos gerais, né, são 15 questões, inclusive já aqui nessa edição tinham mais questões discursivas, tá certo? E o que é que cai nessa formação geral, pessoal? São temas relacionados à saúde, à ciência, à atualidades, à tecnologia, à sustentabilidade, questões sociais, ambientais, enfim, são temas gerais, né? Como diz já a ideia, formação geral. É para saber como é que está o seu conhecimento em relação aos temas da atualidade, aos temas sociais, aos temas políticos, que é importante também você como como um cientista social quase já formado, é importante que você tenha um certo conhecimento do que acontece, enfim, desses temas da atualidade. Então, não só seus conhecimentos específicos, mas que você também tenha conhecimento, enfim, e possa, de certa forma, ter domínio ao falar, ao se posicionar. Tá bom? Então, podemos ver aqui, seguindo, ó, tem textos, né, para a gente interpretar, enfim, com algumas informações. Aqui, ó, tem até uma questão discursiva, mais uma questão discursiva. Lembrando que vai ser, como eu falei, vai ser diferente para vocês. Bom, mais para analisar, enfim, né, julgar sentenças, tem mais figuras, enfim. São essas, né, a ideia das questões de formação geral. Vou tentar aqui passar um pouco mais rápido para a gente chegar nas questões que são específicas. Vamos lá, vamos lá. Bom, já está componente específico. Deixa eu ver se já está aqui desde essa parte aqui. Está um pouquinho misturado, mas acredito que na questão que vocês, né, na prova, na edição 25, 2025, vai estar um pouquinho diferente, né? Mas enfim, é só para a gente conhecer mesmo. Bom, eu vou fazer, né, vou trazer aqui para vocês algumas questões de conhecimentos específicos para a gente responder, enfim, fazer uma análise das questões, tá bom? Não muitas, mas suficientes já para ajudar vocês. Aqui, pessoal, já estão, né, algumas já de conhecimento específico, né, tem 5 opções. Bom, são questões voltadas à questão da ética profissional, enfim, tudo que vocês já viram no curso de graduação, tá certo? Então, vamos lá com a resolução das questões, já que a gente já conheceu um pouco a estrutura da prova. Olá, pessoal, vamos lá para a questão 12. Bom, a perícia contábil é o conjunto de procedimentos técnicos científicos destinados a levar à instância decisória elementos de prova necessários a subsidiar a justa solução do litígio ou constatação de fato, mediante a laudo pericial contábil e ou parecer pericial contábil, em conformidade com as normas jurídicas e profissionais pertinentes com a legislação específica. Esse trecho aqui, ele é da Norma Brasileira de Contabilidade. Então, essa questão, ela vem justamente pedir para que a gente avalie, né, para que vocês avaliem as afirmações sobre as regras e procedimentos técnicos que devem ser observados pelo perito contador. Ela possui, né, a estrutura dela, ela possui algumas sentenças, pede para a gente avaliar se são corretas ou incorretas, e depois assinalar aqui a alternativa que traz, né, a ordem. Então vamos lá. Considerando as regras e procedimentos técnicos que devem ser observados pelo perito contador, pelo perito contábil, avalie as afirmações a seguir.
Vamos lá dizer se são verdadeiras ou falsas, ou melhor dizer, se são corretas ou incorretas, não é isso? O laudo contábil, laudo pericial contábil, e o parecer pericial contábil tem por limite os próprios objetivos da perícia deferida ou contratada. E aí, o que é que vocês me falam dessa primeira sentença aí? Ela é verdadeira ou falsa? Ela é certa ou errada? Esta sentença, pessoal, ela está exata, ela está correta, perdão, né? Melhor dizer. Por que ela está correta? Porque, de fato, a perícia contábil, por ela ser um trabalho técnico-científico, ela tem objetivos muito, né, definidos. Então, tudo que deve ser feito ali, né, durante o laudo pericial, ele tem que atender estritamente, né, o perito, o contador o responsável pela perícia, ele deve se ater estritamente ao objeto e ao escopo da perícia, não é isso? Então, ele não pode fazer nada que seja além do que já foi contratado. Se ele fizer isso, ele pode incorrer em excesso e invalidar o trabalho dele. Então, essa primeira opção aqui, essa primeira sentença, ela é certa, ela está correta. Vamos para a segunda. A perícia judicial é aquela exercida sob a tutela do Conselho Federal de Contabilidade, enquanto a perícia extrajudicial é aquela exercida no âmbito arbitral, estatal ou voluntária. Bom, essa questão ela está meia correta porque essa parte aqui, ó, a perícia extrajudicial é aquela exercida no âmbito estatal, né? Essa aqui, ela é verdadeira, essa parte aqui. O que a torna essa sentença, né, incorreta é justamente a primeira parte, ó, essa primeira parte. Por quê? Porque a perícia judicial, ela não está, né, ela não é exercida sob a tutela do CFC, do Conselho Federal de Contabilidade. Ela é exercida sob a tutela da Justiça, né? Claro, tanto a perícia extrajudicial quanto a perícia judicial, são regulamentadas pelas normas do Conselho Federal de Contabilidade. No entanto, né, quem vai exercer aí, né, a tutela da execução vai ser, no caso da judicial, pelo tribunal ali, pela justiça, e a extrajudicial, enfim, né, ela vai estar exercida aí no âmbito arbitral, estatal ou voluntário. Tá bom? Então, essa opção 2 aqui, essa sentença 2, ela é incorreta. Vou botar aqui o X. Vou até trocar de cor nisso, para ficar mais adequado aqui. Vou colocar um vermelho aqui, já para a gente visualizar que ela não está correta. Bom, terceira sentença. Vamos ler aqui. Os procedimentos da perícia contábil visam fundamentar as conclusões que serão levadas ao laudo pericial contábil, ao parecer pericial contábil, e abrangem total ou parcialmente. Aí são os procedimentos, não é isso? O exame, a vistoria, a indagação, né? Aqui, ó, o exame, vistoria, indagação, investigação, arbitramento, perdão, mensuração, avaliação e certificação. E aí, o que é que vocês acham? O que é que vocês me dizem? Esta sentença ela está correta ou está incorreta? Bom, esta sentença ela está totalmente correta. São justamente esses os procedimentos que devem ser considerados, né, realizados durante o processo de perícia contábil. Bom, o exame, né, é a fase de análise dos livros, registros e documentos, tem a vistoria, que é a diligência para verificar o estado das coisas ou bens, isso, a indagação, que é a busca de informação por meio de entrevistas ou reuniões, isso, a investigação, que é a pesquisa e a coleta de informações, o arbitramento, que é a fixação do valor, solução por critério técnico-científico, né, que é uma fase muito importante, a mensuração, que é a qualificação e quantificação dos passivos, ativos e patrimônios, e também tem a avaliação, que é a determinação do valor dos bens,
e, por fim, a certificação, que é o atestado de que algo está correto ou em conformidade. Então, ó, essa terceira sentença, ela está corretíssima, correta. Vamos para a quarta, meu povo. Vamos que vai dar certo, né? O perito contador, enquanto estiver de posse do processo ou de documentos, deve zelar pela sua guarda e segurança. E para a execução da perícia contábil, deve ater-se ao prazo de 90 dias, ó, nos atentar ao prazo de 90 dias, né, para a execução dos objetivos da perícia realizada. E aí, correta ou incorreta, pessoal? O que é que vocês me dizem? Eu sei que vocês já estudaram perícia. Vamos lá. Pessoal, essa sentença, o que a torna incorreta, já adiantando, né, o resultado, o que a torna incorreta é justamente a questão do prazo, porque não há um prazo, né, não há um prazo na regulação, né, nas normas, não há um prazo definido de 90 dias. Quem vai determinar esse prazo, pessoal, vai ser a justiça ou o contrato. Né? Não tem um prazo específico para todas as perícias. Né? Então, o que a torna essa sentença incorreta é justamente esse prazo fixo aqui, ó, de 90 dias, que não existe. Então, falso, né? Incorreto. Deixa eu pegar o vermelho aqui novamente para a gente sinalizar aqui. E voltando, agora quinta sentença, quinta e última sentença da questão 12. Em NAD 2022, uma prova muito interessante. Vamos lá. A perícia contábil, tanto a judicial como a extrajudicial, é de competência exclusiva do contador registrado em Conselho Regional de Contabilidade. E aí, pessoal? E aí? O que é que vocês me dizem? Futuros contadores, essa sentença ela é verdadeira ou é falsa? Ela é correta ou é incorreta? Incorreta. Com certeza ela é correta, não é isso, pessoal? Conforme o decreto-lei de número 9.295/46 e as normas do Conselho Federal de Contabilidade, né, a perícia contábil é uma atividade privativa, ou seja, exclusiva do profissional contador que esteja regularmente registrado em um Conselho Regional de Contabilidade, né, o ICRC. Então, só pode exercer a perícia contábil quem é, né, um contador devidamente registrado. Então, essa sentença aqui, ó, ela é verdadeira. Para que o profissional ele possa ter as prerrogativas, né, o direito de trabalhar, de poder colocar ali, ó, o seu registro como autor da perícia, ele precisa ser um contador e precisa estar, né, registrado no CRC, né, fazer a provinha lá que todo mundo deve fazer, né, todo contador do CRC, passar, ter a sua carteirinha, seu registro e aí ele vai estar apto para poder fazer a perícia. Bom, nós já temos aqui o resultado da nossa avaliação, não é isso? Sentença 1, 3, nisso, e eu não marquei a 3 também é verdadeira, esqueci de marcar, é correta. E a sentença 5. Então, dentre as opções aqui, nós temos a letra C de contador, tá vendo? Ó, deu certo, bateu certinho, C de contador aí. Então é isso, pessoal. Parabéns para quem acertou, quem está estudando aí. E vamos dar continuidade para as próximas questões. Vamos lá, pessoal. Vimos a questão anterior, que foi a questão 12. Agora vamos ver a questão 15. A NBC PG01, que trata do Código de Ética Profissional do Contador, tem por objetivo fixar a conduta do contador no exercício de sua atividade e nos assuntos relacionados à profissão e à classe. O profissional de contabilidade deve seguir os preceitos estabelecidos nessa norma, nas demais normas brasileiras de contabilidade e na legislação vigente. Esse trecho aí está disponível, né, na fonte, como está bem especificado aí. Bom, considerando essa situação, avalie as exceções
a seguir e a relação proposta entre elas. Primeira seção. O contador deve exercer a profissão com zelo, diligência, honestidade e capacidade técnica, observando as normas brasileiras de contabilidade e a legislação vigente, resguardando o interesse público e os interesses de seus clientes ou empregadores, sem prejuízo à dignidade e à independência profissional. Porque o contador deve abster-se de interpretações tendenciosas sobre a matéria que constitui o objeto do trabalho, mantendo a independência profissional. E aí está dizendo o seguinte: a respeito dessas acessões, assinale a opção correta. Então, essa questão específica pede para que a gente analise, né, se as acessões são verdadeiras, né, se são falsas, se estão corretas ou incorretas, e se uma está justificando a outra, né, se a segunda está justificando a primeira. Então, vamos lá. A letra A diz o seguinte: as acessões 1 e 2 são proposições verdadeiras e a 2 é uma justificativa correta da primeira, né, da número 1. Se a gente analisar, pessoal, de fato, essas duas acessões, elas são verdadeiras, né? O contador deve exercer sua profissão com zelo, diligência, honestidade, capacidade técnica, observando, né, as normas brasileiras de contabilidade, legislação vigente, resguardando o interesse público, que não é o interesse particular, né, esse é o interesse público, e os interesses de seus clientes, empregadores, enfim. Tudo isso aqui está correto, né? Sem o prejuízo à dignidade, ó. Um tema aqui também é um ponto importante, a independência profissional. A segunda seção, né, que vai dizer assim, ó, o contador deve abster-se de interpretações tendenciosas sobre a matéria que constitui o objeto do trabalho, mantendo a independência profissional. Também está correto, né? Também está correto. As duas estão corretas, né? No entanto, pessoal, a segunda, ela não é uma justificativa, né, da primeira. Não há uma causalidade, podemos dizer assim, entre as duas. São, né, acessões, são afirmações corretas. No entanto, elas não, né, a segunda ela não está justificando a primeira. O contador deve exercer sua profissão com zelo e tal, observando todas essas questões. Não é, né, não é porque ele deve abster-se de interpretações tendenciosas. Uma coisa, podemos dizer assim, que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, diante das opções que nós temos aqui, ó, as acessões 1 e 2 são proposições verdadeiras e a segunda é uma justificativa da primeira, a gente já viu que não é. É isso? Então, vou até mudar aqui de cor, vou colocar aqui um vermelho, para marcar aqui, ó, a letra A com vermelho, que ela não é. As acessões 1 e 2 são proposições verdadeiras, mas a segunda não é uma justificativa correta da primeira, né? Eu acredito que é essa né, a nossa questão, o gabarito, né, dessa questão 15, mas vamos analisar as outras. A letra C diz que a seção 1 é uma proposição verdadeira e a segunda proposição falsa, também não condiz com a verdade. A seção 1 é uma proposição falsa e a segunda, né, é verdadeira, também não condiz com a realidade. E as acessões 1 e 2 são proposições falsas também, né? A gente percebe que não é verdade. Logo, temos aqui, ó, a letra B, pessoal. As acessões 1 e 2 são proposições verdadeiras, mas a segunda, né, a 2 aí, ela não é uma justificativa correta da primeira. Ou seja, não tem uma relação de causalidade aí, podemos entender assim. Tá certo, pessoal? Vamos para a próxima questão. Vamos lá, pessoal, mais uma questão para a gente analisar aqui com vocês, a questão 19. Vamos lá, ela se parece um pouco em relação à estrutura, a questão 12, que a gente acabou de ver também, são as questões que a gente analisa, as afirmações, depois escolhe lá a opção correta, né?
Aqui se for um pouco parecido também, né? Mas vamos lá. A administração da empresa Beta realizará a demissão sem justa causa de um de seus colaboradores. O colaborador foi admitido em 1º de julho de 2008 e sua rescisão foi realizada em 31 de outubro de 2018. A empresa dispensou o cumprimento do aviso prévio. A partir desse cenário, avalie as afirmações a seguir. Vamos lá, né? Vamos julgar se são corretas, incorretas, não é isso? Bom, pessoal, primeira afirmação. A única verba indenizatória a ser recebida pelo colaborador é o aviso prévio indenizado. Bom, de cara a gente já percebe que essa afirmação ela não é verdadeira. Por quê? Porque não é a única verba indenizatória que o colaborador receberá, né? Não será apenas o aviso prévio indenizado. Ele vai receber, né, todas as outras verbas, principalmente, né, inclusive o FGTS. Olha o tempo que ele passou aí, né? Foram mais de 10 anos. Isso, ó. Deixa eu corrigir esse. Eita, traçado. Vamos corrigir aqui para ficar certinho. Pronto, aqui, ó. Foram mais de 10 anos que esse colaborador passou nessa empresa. Então, independente, né, como foi uma demissão sem justa causa, ele tem direito né, a multa, enfim, as outras verbas indenizatórias. Então, essa questão aqui, essa afirmação aqui, ela não é verdadeira. Deixa eu mudar aqui a cor da caneta para um vermelho, né, para a gente colocar aqui, ó, que está errado, que está incorreto. Bom, segunda afirmação. O colaborador deverá receber todas as verbas proporcionais aos meses trabalhados, em que estão incluídas as férias proporcionais e o 13º salário proporcional. Tá aí, pessoal. Essa segunda afirmação ela já, né, desmascara a primeira, ela já, né, torna a primeira incorreta, não é isso? Mas é justamente isso. Essa segunda aqui ela está corretíssima, né? O colaborador ele deverá aqui, ó, receber todas as verbas indenizatórias, isso, respeitando, claro, as proporcionalidades, enfim, tudo que pede a lei, mas ele é direito do colaborador receber em caso de demissão sem justa causa. Terceira afirmação. O aviso prévio indenizado a ser pago pela empresa Beta S.A. corresponderá ao total de 63 dias, visto o tempo de trabalho do colaborador na empresa. Bom, pessoal, aqui a gente precisa recordar a Lei 12.506, né, de 2011, que ela vai regimentar, ela vai regularizar essa situação da demissão, do aviso prévio, enfim. E ela vai dizer o seguinte, né, com essa regra aí, que o trabalhador ele terá o aviso prévio de 30 dias, né, e a cada ano que o trabalhador passou na empresa, vai aumentar 3 dias, é isso? De maneira que não pode ultrapassar no total 90 dias. Por exemplo, aqui, se ele trabalhou, né, nesse caso aqui, ó, ele trabalhou 10 anos, né? Isso, 10 anos e 4 meses, ó, de 1º do 7 a 31 do 10, ele trabalhou 10 anos e 4 meses. Ele não completou os 11 anos, né, de forma completa e fechada. Então, só tem 10 anos completos. Ele vai receber os 30 dias, isso do normal que já recebe, mais 3 vezes 10. Nesse caso aqui, ó, seriam 30 mais 30, 60 dias. Nesse dia, aviso prévio. A questão está dizendo que seria 63 dias. Então, por isso aqui, essa afirmação aqui, ó, ela não está correta. Então, vou até colocar já vermelho aqui, para dizer, né, para a gente já sinalizar aqui, ó, que ela também não está correta por conta justamente isso aqui, ó. A lei lá, ela especifica que o ano ele precisa ser o ano completo, né?
teria que completar os 11 anos para que fossem 63 dias, certo? E vamos agora para a afirmação 4. A multa rescisória do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, será no montante total de 45% do saldo restante, né, constante na conta vinculada ao FGTS do colaborador, sendo 40% devido a ele e 5% referente à contribuição social. Bom, pessoal, em relação a essa afirmação, né, o que está errado aqui é a questão da porcentagem, porque seria 10%, né? 10% para a contribuição social. No entanto, eu vou até aqui relembrar a vocês que essa contribuição aqui, essa contribuição de 10%, enfim, ela foi extinta em 2019. Nesse caso aqui, né, como está acontecendo aqui em 2018, nesse caso aqui ela ainda estava válida, mas a partir de 2019, esta contribuição social aqui ela foi extinta. Deixa eu só relembrar aqui a lei que a extinguiu. Só um momento aqui. Eu tinha anotado aqui, pessoal, mas eu acabei... Aqui, pronto, acabei de lembrar. Foi em 11 de dezembro de 2019, né, pela Lei 13.932, que extinguiu a cobrança da contribuição social de 10%. Essa contribuição ela foi instituída pela Lei de número 110, de 29 de junho de 2021. Então, como o período da questão ainda estava em vigência a lei, foi cobrado, né, 10% para a contribuição social. No entanto, a questão tá errada porque está dizendo que é 5%. Nesse caso, aqui também está errado, deixa eu colocar o X, nós temos a primeira errada, a segunda certa e a terceira e quarta errada. Nesse caso, só a segunda, né, que é a letra A. A de administração, A de amor, A de muitas coisas, não é isso? A de Antônio. Então, deixa eu marcar aqui, ó, letra A. E é isso, vamos para a nossa próxima questão. Então, pessoal, vamos aqui para a questão 20, né? Estava lá, estou cá. Então, vamos lá. O Simples Nacional é um regime compartilhado de arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos, aplicável às microempresas e às empresas de pequeno porte. Previsto na Lei Complementar de número 123, de 14 de dezembro de 2006, abrange a participação de todos os entes federados, não é isso? A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Bom, isso aqui tranquilo, está aí a fonte, né, está disponível, mas vamos para lá para ver o que é essa questão que é da gente. Assim como as outras, ela pede para a gente analisar, enfim, depois julgar se é correto, né, onde é que está correto, onde é que está errado. Primeira afirmação, pessoal, vamos lá. As empresas, independente do faturamento, precisam se adequar à definição de microempresa ou empresa de pequeno porte, cumprir os requisitos previstos na legislação e formalizar a opção pelo Simples Nacional. Pessoal, o erro dessa afirmativa, já, né, revelando que ela está errada, o erro dela está justamente aqui, ó, independe do faturamento. Claro que não, né? Claro que vai depender do faturamento. Né? Para que ela seja, né, vamos dizer assim, considerada uma microempresa, o seu faturamento bruto anual deve ser inferior ou igual a 360 mil reais. Já se ela estiver enquadrada aqui, né, se ela for uma empresa de pequeno porte, esse faturamento ele deve ser superior a 360 mil, né, o faturamento bruto e anual deve ser
superior a 360 mil e inferior ou igual a 4 milhões e 800 mil, né? Então, o que vai tornar essa afirmativa errada é justamente, deixa eu colocar aqui em vermelho minha caneta, é justamente porque ela diz, ó, independe do prazo, e é mentira, né? A gente viu que depende do prazo. Então, falsa, incorreta. Vamos para aqui para a segunda afirmativa. O recolhimento do documento de arrecadação do Simples Nacional, a DAS, deve ocorrer até o dia 15 do mês subsequente àquele em que houver sido oferida a Receita Bruta. E a guia DAS deve ser emitida por um profissional contábil. Bom, e aí, pessoal, o que é que vocês acham dessa afirmação? Né? Aqui a gente já percebe dois erros, pessoal. O primeiro erro em relação ao prazo, né? Ao prazo, porque, de acordo com a legislação, são 20 dias e não 15, né? Então, já teria um erro aqui, já, vamos dizer assim, já anularia essa afirmação. E a segunda é porque, assim, ó, embora seja necessário um profissional, né, ali, vamos dizer, capacitado, preparado para realizar a questão da a questão da, né, como é que eu posso dizer assim, da emissão da DAS, né? Seria interessante que tenha um profissional ali qualificado para isso. Necessário para, né, verificar se todos os valores estão corretos e tudo mais. Mas um empresário, o dono da empresa ou alguém ali que não tenha a formação de contabilidade, mas que saiba ali, ele pode, legalmente habilitado ali, ele vai poder, como é que eu posso dizer, emitir essa certidão, né? Essa guia. Então, por isso que esse 2 aqui, ó, também está errado, por esses dois motivos, tanto pelo prazo quanto por essa, né, vamos dizer assim, exclusividade do profissional contábil. Vamos para a terceira afirmação. Bom, a opção é facultativa, ou seja, a opção de aderir, né, de aderir ao Simples Nacional, ela é facultativa e irretratável para todo o ano calendário. O recolhimento dos tributos abrangidos ocorre mediante o documento de arrecadação do Simples Nacional e as alíquotas variam de acordo com as atividades e a faixa de faturamento. E aí, pessoal? Muitos pontos, né? Tem a questão da... Deixa eu mudar aqui de cor. Né? Tem a opção aqui, ó, de ser facultativo e irretratável, isso. Tem a questão do recolhimento dos tributos, que acontece aqui pelo DAS, né, isso, pelo documento de arrecadação do Simples Nacional. E tem a questão, essa afirmação aqui, ó, que as alíquotas variam de acordo com a atividade e a faixa de faturamento. Então, são muitos pontozinhos que a gente precisa ficar atento. Mas essa opção, pessoal, ela está correta, né? Ela está correta. A opção é facultativa pelo Simples Nacional, também retratável em relação ao calendário, né? Ao calendário. Como a gente já viu, o recolhimento ele é feito aqui, né? Mediante ao DAS, e as alíquotas, né? As alíquotas elas vão variar de acordo com a atividade que a empresa está, né, exercendo e a faixa de faturamento, né? Então, esse item aqui, ó, vou colocar em verde, ele é verdadeiro, né? Esse item 3, ele é verdadeiro. E o 4? Vamos ver o 4 aqui. O 4 diz o seguinte: o Simples Nacional abrange os seguintes tributos: IRPJ, o CSLL, o PIS/PASEB, CONFINS, o IPI, o ICMS, o ISS e a contribuição para a Seguridade Social destinada à Previdência Social ao cargo de pessoa jurídica, né? Isso, o CPP. Bom, e de fato também está correto que então, são todos esses impostos, eles são unificados aí na guia,
Por isso que se chama Simples Nacional, porque simplifica toda a questão do recolhimento. Então, o verdadeiro também, o item 4, logo nós temos primeiro e segundo incorretos, terceiro e quarto corretos. Se a gente for olhar aqui para as opções, nós temos aqui a letra D, isso apenas o terceiro e o quarto itens, né? A terceira e a quarta afirmação estão corretas. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês, né? Espero que esse pequeno vídeo aqui, essa pequena videoaula, de alguma forma colabore para o processo de estudo de vocês, tá certo? Eu espero que vocês tenham sucesso lá no ENAD, tenham confiança em vocês mesmos, não se preocupem, vai dar tudo certo. É só se preparar um pouquinho nesses últimos dias que faltam para a prova, que eu tenho certeza que vocês vão arrebentar. Espero ter colaborado e até a próxima.